Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Olha, J17 Talks no ar, mais um episódio para vocês e hoje nós vamos contar histórias, que é o que nós mais gostamos de fazer aqui, contar histórias e algumas inspiradoras. E você vai querer o número 1, número 2 ou número 3? Olha, eu gosto do Cheddar McMelt. E eu adorava o McFish. Ó, é o seguinte, esse rapaz com quem nós vamos conversar aqui, na história dele tem coisas importantes em relação a essa que é uma das maiores empresas do Brasil e do mundo, né? Na área aí de fast food, que é o McDonald's. E um dos maiores berços para aprendizado. Gestão de crises, referências, inovação. Temos aprendizados tremendos aqui, principalmente gestão de pessoas. Que legal. Ó, nosso convidado de hoje é o meu amigo, o Alexandre Chagas. Nos conhecemos há alguns anos e nos tornamos grandes amigos. Que honra ter você aqui conosco, amigo. Ô, Nascimento, muito bom estar com vocês aqui. Obrigado pelo convite. É bom estar em Curitiba, né, na nossa casa aqui. Sempre quando eu venho para cá, sempre te mando aquela mensagem, ó, estou indo para a cidade para a gente se encontrar. E agora estou aí numa nova fase de carreira, né? Então vai ser ótimo a gente conversar aí, falar um pouco desse aprendizado aí que eu tive na organização, né, na McDonald's, que eu amo muito tudo isso ainda, né, carrego essa marca como uma inspiração e um detalhe, né, foram 40 anos. 40 anos não são 40 dias, né? E a história do Chagas, ela é muito bonita. Eu conheci o Chagas, tive a honra de fazer aí um workshop, uma conversa sobre liderança com o time dele. Fui honrado. Gente, um time de alta performance. E quer que eu te conte uma, Zé? Eu levei uma aula pronta para falar com eles. E eu deletei do computador e falei, gente, eu não tenho capacidade de dar aula para vocês. E a gente fez uma construção de conhecimento a partir de saberes ali que foi marcante para mim, viu, Chagas? Obrigado pela oportunidade. O pessoal sempre lembra de você, viu, Nascimento? E o Nascimento lá de Curitiba, tal. Os cariocas lá adoraram o Nascimento. Bondade, né? Além do que a gente comeu lá um sanduíche legal. Sim. Agora, tem uma coisa muito bacana, amigo, que você começou... Às vezes a gente pensa assim, né? A pessoa começa na empresa, tem que começar por baixo. Você começou como, literalmente, atendente. Conta um pouquinho dessa tua história, da sua família, dos seus pais. Onde que você começou como atendente? Vamos começar, então, Nascimento. Mas antes, Nascimento, eu trouxe algo especial para você. Eu sei que você é um colecionador, gosta de bastante antiguidades, né? É verdade. E dentro das minhas coleções, eu comecei a colecionar apontador. Das minhas viagens, né, que eu fiz aí ao longo dessa trajetória, só que são apontadores diferentes, cada um traz um tema, uma forma, né, e eu trouxe para você um apontador de carros, que eu sei que você adora carros antigos. Obrigado, Esse é um dos apontadores, mais de 100 apontadores que eu tenho, para você aí colocar na sua coleção lá e ter as lembranças aí nossas. Nossa, muito obrigado, amigo. Marcante. Aliás, eu estive lá no seu escritório aqui em Curitiba, nós fizemos uma conversa falando sobre liderança, né? Exato. E eu vi lá a tua coleção. Não fiquei de olho no carrinho, mas ele acabei ganhando aqui. Então vamos lá, né, o Nascimento. Bom, então de atendente a diretor de operações, né? Comecei aí minha carreira com 15 anos. Naquela época, né, a gente saía do ensino, do ginásio ali, da 8ª série na época, né? E queria ser ou office boy ou escriturário. Eu tinha aí meu diploma de datilografia, não vou nem falar muito, né? Porque aí entrega a idade. Isso né? hoje aqui. E você ia procurar emprego, né? Muitos exigiam experiência e você saía cedo de casa, ia até o centro da cidade, né? Morava em São Paulo, né? Então tinha um deslocamento bem longo e você voltava depois um pouco frustrado. Poxa, não apareceu nada, deixa currículo, marca entrevista, né? E minha mãe falou, filho, tem um pessoal indo aí para um tal de McDonald's, né? Fazer ficha e já tem uma turma empregada, né? Falei, McDonald's, né? Meu pai era metalúrgico, queria que eu fosse metalúrgico. Também fui lá na empresa que ele trabalhava, era na Cofap na época, fazer ficha. Não, você vai seguir a carreira de metalúrgico, né? E minha mãe, não, vai lá fazer entrevista no McDonald's também. Ela nem sabia o que era o McDonald's direito. Né? E vou eu lá fazer minha ficha de atendente, né? Na Avenida Ipiranga. Né, e conversei com as pessoas e fomos um grupo grande. Na época nós entramos em 15 pessoas na mesma unidade. Né? Trabalhávamos para trabalhar no horário da tarde, para a noite. Tinha terminado ali minha 8ª série, já estava fazendo a minha matrícula para o ensino médio, né? Fiz técnico em contabilidade, então eu falei, poxa, eu quero ser contador.
né? Então, vou lá para trabalhar, pegar uma experiência, né? E depois quero seguir esse caminho. Bom, esse caminho não foi seguido, né? E entrei, né, assim, mais por uma oportunidade de Fazer querer uma fazer uma renda. renda, ajudar a minha mãe em casa, né? Ter um dinheiro para poder ir no cinema, sair, conhecer amigos, né? E eu falei, cara, mas eu não sei fazer nada, né? Não, você não se preocupe, aqui você vai aprender os processos, né? E vai aprender como atender, como fazer um processo de manipulação de alimentos e tudo isso. Então, os primeiros dias foram basicamente aprendendo ali, né? Uma turma, entramos em 15 no mesmo dia, imagina a loucura que era, né? Naquela época, né? E passou uma semana, passou duas, você foi aprendendo. E na terceira semana eu estava ensinando uma pessoa nova já que tinha entrado, né? De tão processual que é o treinamento, né? E ali eu vi uma oportunidade, porque se você tem disciplina, né? Você tem atitude e quer aprender, você não precisa ter experiência, você aprende e traz o conhecimento ali naquele momento, né? Eu falei, poxa, isso aqui tem algo diferente que eu possa seguir o caminho. Então, eu segui minha carreira aí de atendente até gerente de unidade, né? São vários cargos aí. Na minha carreira dos 40 anos foram 12 promoções. 12 promoções. 12 promoções ao longo de 40 anos, né? Então, consegui passar por todas as posições de restaurante. Ali... No também... McDonald's tem uma coisa, né, que é tradição, que é histórico, né, da marca no Brasil e no mundo, que é o colaborador, independente se ele é funcionário ou se ele é o parceiro da franquia, ele precisa conhecer e trabalhar em todas as áreas. É verdade ou é mito? Verdade, é verdade. Nossos franqueados também passam por um treinamento também de 1 ano para aprender todo o ecossistema da companhia, né? De varrer a loja, fazer o sanduíche, é isso mesmo? Fazer o sanduíche, exatamente. Trabalhar de dia, de noite, de madrugada, fazer o fechamento, fazer limpeza, ir no drive-thru como atendente, sentir as dores realmente ali desse negócio, né? Que é apaixonante, né? Então, quando eu saí do restaurante, né, passei por todas as posições, eu fui consultor de treinamento, né, cuidava de 50% da cidade de São Paulo na área de treinamento. Depois fui consultor de operações, que aí você tem um grupo de restaurantes, né, que você lidera, né, vários restaurantes com vários gerentes, né, e ali naquele momento, já como atendente, eu já tinha participado de uma competição muito importante, que isso faz parte da cultura, que até hoje, chamada All Star. Então, o All Star é assim, você é o Nascimento que sabe o caixa, né? O José sabe a chapa, o Luiz sabe a fritura final de batatas, e é uma competição para os melhores procedimentos em todas essas unidades. Isso está até hoje. Na época eu fui campeão brasileiro de All Star de apoio de caixa, né? Que é a pessoa que pegava os produtos, levava até a bandeja e servia o cliente. Mas dessa cultura, né, do reconhecer, do premiar, do agradecer, esses dias eu estava dando uma aula numa pós-graduação, né, falando sobre gestão de pessoas, e falei assim, o maior símbolo de simplicidade e de projeto econômico, mas de alto impacto e resultado em gestão de pessoas é do McDonald's. Ele coloca uma foto do colaborador, né, no quadrinho. O quadrinho deve ser o mesmo sempre, você só troca a fotografia. Né? Exato. Então, assim, e tem um impacto muito grande, porque você chega na loja, assim, eu chego na loja, olho lá e digo assim, cadê ele? Onde que ele tá? Quem é essa pessoa, né? E o All Star é o quê? É esse programa ou não? Não, né? Não, esse é outro, esse é o destaque do mês, né? O All Star, ele acontece anualmente no Brasil inteiro, né? Para ter os melhores aí de cada unidade, cada setor, cada mercado e até da regional, né? Então, são os melhores profissionais. Então, você tem todos os funcionários do Brasil se inscrevem, né? Gerentes também, e aí é feito avaliações para que sejam escolhidas essas pessoas, né? E a gente fala que é o famoso Reco-Reco. Conhece o Reco-Reco? Conhece Reco-Reco? Instrumento de percussão. Escola de samba. Sabe que a bateria sem um reco-reco não funciona muito bem. E a história do reco-reco, um grande amigo meu, que ele fala muito essa história, que é o Farias, lá da Board. Lembro dele. Né? Aliás, conheço o Farias, fiz reunião com ele, é da Board Academy. Aliás, convide o Farias para estar aqui conosco, falar sobre governança. Vamos sim. Farias, você precisa estar nesse podcast. Olha aí, está feito o convite, Farias, meu querido. Venha. Né? Então, o reco-reco é o quê? Reconhecimento e recompensa. Né? Então, dentro da empresa, a gente tem muito isso. O reconhecimento
e a busca da recompensa Que também. legal. Né? Então, Chagas, eu vou te fazer um pedido. Vem um pouquinho mais perto do microfone, por favor. ok. Né? Zé, que interessante, né? E que escola de aprendizado e de conhecimento que é essa escola do McDonald's. E aí você veio ali com toda essa tua carreira ali na base, e como foi chegar aí nas primeiras posições de gestão, de liderança, Exato. tocando times e equipes? Então, a primeira posição foi consultor de treinamento, depois consultoria de operações, isso ainda em São Paulo, até 98 foi essas posições, e ali você muda uma chave importante, né? Porque você sai de uma execução para você planejar, você liderar e você convencer e moldar novos líderes em novas posições. Então, esse treinamento também, para ser um consultor de treinamento, um consultor de operações, a empresa ela te dá esse treinamento, né? Ela te faz um onboard bem robusto, né? Você fica praticamente um mês fora daquilo que você faz, você passa por áreas disciplinares, você passa pelos departamentos, né? Você passa pela área jurídica, você passa pela área de TI, área de comunicação, compra, todos os departamentos da organização. E você tem, né, ao vivo e a cores na prática, como é que é com um processo de consultoria. Na época, já tinha aí a Universidade do Hambúrguer, né? A Universidade do Hambúrguer é muito renomada, famosa. Fui né? recebido lá na Universidade do Hambúrguer, em Alphaville, pelo nosso amigo Marcelo Nóbrega. Marcelo Nóbrega, sim. E a Universidade do Hambúrguer, ela é muito importante no nosso papel. E, aliás, né, todo o corpo docente da Universidade do Hambúrguer são nossos profissionais. Né? Eu fui professor da Universidade do Hambúrguer por 10 anos. Eu te vi lá dando aula. Exato. Então, é justamente levar a prática do nosso dia a dia para a nova liderança. Né? Tem cursos também externos, tem também aí parcerias com instituições renomadas também, mas essa essência, né, da universidade é muito importante. E até uma das primeiras experiências que eu tive na Universidade do Hambúrguer foi logo quando eu era gerente de restaurante, lá em 95, eu tive o prazer de fazer, né, esse curso da Universidade do Hambúrguer, que não tinha no Brasil ainda, em Chicago, nos Estados Unidos, né? Então, isso foi um marco também muito importante, né, da empresa levar os profissionais para fora, para aprender e realmente ver lá, quer dizer, ou seja, como ela é global, né, hoje a Arcos Dourados no Brasil e na América Latina é uma master franquia, a maior master franquia do mundo McDonald's, muito respeitada lá fora, né? E na época tinha a Universidade do Hambúrguer, que não era a Arcos Dourados nesse momento, né? Então, apesar de ser uma master franquia, tem também os aspectos globais que é dado uma consultoria, dado uma direção também das estratégias da organização globalmente para as master franquias. Legal. Né? Ô Zé, interessante, né, esse olhar inspiracional, porque é uma companhia grande, mundial, como o Chagas falou, e que você que está aqui na base, imagine você, gerente de loja, mesmo que seja um cargo importante, dizer o seguinte: eu vou lá na matriz fazer um curso, fazer uma formação, né? A preocupação com a qualificação do talento e esse lado de inspiração e transformar. Eu fui lá na sala do Chagas, né, cheio de lembranças e tal, e eles têm uma história, né, de transformar o colaborador em embaixador da marca, porque a pessoa anda com os pins, anda com os bottoms ali, né? O McDonald's foi pioneiro e aplicou diversas inovações ao segmento desde a sua fundação. Você vai encontrar uma vasta literatura explicando sobre... Tem um filme, né? Super... Tem um filme, o Fundador, com Michael Keaton, vale a pena assistir. Né? Mas a literatura realmente é muito vasta e você vai entender o seguinte aspecto. Não basta inovar uma vez e ser disruptivo. Você precisa se manter atualizado constantemente. A Universidade do Hambúrguer, as viagens, todo o trabalho que é realizado é para manter a empresa atualizada ao contexto, porque naquele momento você conseguiu inovar, ou seja, tirou uma restrição, eliminou uma limitação e conseguiu avançar para um próximo nível. No momento que você avança para o próximo nível, surge uma nova restrição. Um novo concorrente, uma mudança de mercado, produtos, logística. E em 40 anos você deve ter visto de tudo. Exato. E para conseguir sobreviver nesse mercado, não adianta ter sido pioneiro, incrível, inovador. Você precisa continuar inovando. Então, a cultura de inovação, a cultura da reinvenção, ela é absolutamente necessária. Mas
Além disso, existe uma coisa que me encanta muito na história do McDonald's, eu gostaria que você trouxesse aqui para a nossa audiência, que é uma coisa que funciona muito bem, que é a padronização. Os protocolos muito bem definidos que facilitam o onboarding de pessoas que chegaram, a transição para posições diferentes, o crescimento na carreira, a adequação de pontos de venda a determinadas e diferentes regiões, o tamanho da batatinha. logística. E aí chega lá, você chegou onde eu queria, que é a experiência final ao cliente. Não, perfeito. Essa padronização ela é extremamente importante justamente para esse crescimento, né? Esse crescimento profissional e esse crescimento da companhia, né? Aqui no Brasil, por exemplo, começou na época de 97, 98, que regionalizou o Brasil, né? Isso foi um papel muito importante, trazer franqueados para esse momento. Nesse momento, a empresa trouxe empresários, fazendo um treinamento de 1 ano, aprendendo todos os protocolos, e o franqueado tem que botar a mão na massa mesmo, tem que entender como que faz uma batata, um procedimento de condimentar o produto, montar, atender o cliente, para que ele lidere lá na frente, né? Então, expandiu dessa forma. Temos manuais que são atualizados constantemente, né, pela McDonald's Corporation e pela América Latina toda, e toda a estratégia, né, anualmente, ela é feita uma revisão, né, pelo board da companhia e fala, olha, vamos seguir esse caminho. Então, esse caminho é levado para toda a América Latina. Então, o Brasil faz dessa forma, no México da mesma forma. Alinhamento e compartilhamento de informação. Né? Então, da mesma forma, quando eu era diretor aqui, né, na última posição, falando com meus liderados aqui, o diretor do México fala a mesma coisa. Né? Então, nós temos um protocolo muito robusto e temos também áreas departamentais que apoiam todo esse sistema. Então, nós temos um diretor de supply chain que ele vai te trazer todo o know-how de supply chain, de logística, né? Hoje a nossa entrega de produto nas unidades de todo o Brasil, ela chega a 99,5%, 99,7% de precisão de horário e data e dia de entrega nos restaurantes. E isso só é alcançado com muita repetição, treino e eficiência, porque a gente está falando de uma disciplina, depois vai aí no Google, chamada de sincronização da cadeia de suprimentos. Exato. E esse tripé, né, de organização, né, funcionários, empresários, que são os franqueados e fornecedores, ele faz um ecossistema funcionar muito bem, né? E hoje no Brasil, por exemplo, todos os nossos produtos são nacionais. Nós temos um produto que não é nacional, praticamente, que é a batata, né? Que a batata ela vem ou da Argentina ou da Holanda. Está se fazendo uma fábrica no Brasil. Antigamente a batata não era congelada, ela era realmente o tubérculo da batata. Natura. Né? In natura. Eu sou do tempo que eu fazia batata in natura no restaurante. Né? E hoje a batata congelada ela te traz muito mais rapidez, muito mais produtividade e tudo mais. Né? Então essa inovação é importante, né, para que a empresa cresça. Na época, né, até eu era gerente de unidade, veio um diretor executivo dos Estados Unidos visitar a minha unidade com o presidente do Brasil para falar desse sistema. Nós tem que trazer a batata congelada, porque realmente o restaurante está vendendo muito. E o seu equipamento de fritura final, ele não consegue atender a demanda sua, porque você tem que pegar a batata in natura, pré-cozer ela para depois fritar. Então, a batata congelada você frita direto já. Você vai trazer eficiência, rapidez, qualidade e você não vai ter problema de ruptura de produto, por exemplo. Simplifica o processo. Simplifica o processo, exatamente. E sabe que tem uma coisa que... Só fazer um parênteses aqui, né? Nessa história da gente, Felipe, da gente conhecer os diretores de empresas, vivenciar, né? Ter esse relacionamento. Por 2 vezes o Chagas me levou nos projetos deles, de estreia e tudo mais, saber como funciona a construção. É o Grand Open. Porque para mim é muito legal como professor, como educador, ir lá na ponta e a gente levar, né, essas informações. E eu fui fazer o chamado Portas Abertas. O Portas Abertas é que o cliente do McDonald's em qualquer região do Brasil pode chegar para o gerente da loja e dizer... Por favor, eu quero que você me mostre, Felipe, dá para você fazer lá com o seu filho, quero que você me mostre como funciona a loja, uma experiência sensacional, né?
Exato. Não, isso é levar o cliente para dentro do balcão e ele perceber e ver como é que é feita a batata, como é que é feito o sanduíche, o Big Mac, o cheeseburger, isso é mágico, né? É mágica, E em alguns momentos a gente faz muito essa troca, né, de experiência com estudantes, com profissionais, com o próprio cliente. Eu fiz isso quando eu era É, em São Paulo, morava em São Paulo e fiz isso e foi espetacular. É. Além de você compreender todo o processo, você gera um vínculo com a marca. exato, exato. Então, assim, realmente é mostrar a sua casa, né? A sua casa para o consumidor, para que ele saiba, né, o que está sendo produzido ali, né? A carne vem congelada, fica armazenada na temperatura de menos 18, menos 23 graus, vem dessa forma, não tem contato, ela já vem produzido, daqui ela vai para uma área de produção, né? Então, a área de produção, quando chega ali, você fala, nossa, mas o Big Mac faz tão rápido assim, 40 segundos você consegue fazer um Big Mac pronto. Lógico, tem produtos que demoram muito mais tempo hoje, né, para fazer, mas o core, que é o Big Mac, quarteirão, cheeseburger, hambúrguer, você faz num tempo muito menor, né? Legal. Chagas, vamos virar essa página? Vamos? Tá? Bora! É o seguinte, para a gente fazer essa virada, quais foram os teus grandes aprendizados de carreira, de atendente a diretor do McDonald's? Quais são os aprendizados que você traz para a vida? E vamos falar desse teu novo momento aí como consultor, sim. como conselheiro de empresas e também aí maratonista, aí, porque você tá Opa! magrinho. Bom, às vezes eu converso com as pessoas e falo, nossa, você ficou 40 anos na mesma empresa? Não é muito tempo. Depende de como é que você trabalha na organização, né? Pode ser uma jornada, e eu costumo dizer que foi uma jornada de 40 anos, mas você tem que ter criatividade, você tem que se inovar, você tem que fazer novas formas de liderar, né? Então, você planeja, você lidera, você executa, mas o principal, né, a conclusão desses 40 anos foi você fazer com que as pessoas façam e liderem melhor a organização. Então, o Chagas, ele é uma peça fundamental na regional, né? Aí eu terminei minha posição de diretor com 320 unidades, né? Nossa, Cuidando de 320 quatro estados. Quantas pessoas? Isso. 4 estados, 90 cidades e 15 mil funcionários. Nossa. Isso de atendente até gerente regional. E uma das maiores regionais do Brasil, talvez só menor do que São Paulo. Né? Exato. São Paulo é dividido em 2 regionais, né? Hoje o maior número de unidades está em São Paulo, 2 regionais. A regional que a gente chamava de RSOL, que é Sul e Rio de Janeiro, nesses 4 estados, com 320, e tem a região Centro-Oeste, Norte e Nordeste, que tem outra regional. Então, nesses 40 anos, né, além da capacitação técnica, né, das posições, a formação acadêmica, a formação na Universidade do Hambúrguer, você também tem que olhar o mercado. Né? Então, nesses 40 anos, eu fui fazer vários também cursos externos. Eu fiz aqui meu MBA na PUC, aqui também no Paraná, né? Então, somos ali conterrâneos da instituição. Né? Fiz cursos também dentro da organização, em outros países também. A gente foi para Guatemala, fomos para Chile, Argentina, Colômbia, foi para vários países. Outras experiências dessa troca e também até com os heads internacionais da organização. Então, eu usava muito isso porque eu falava para meus profissionais, né? Nós temos os melhores profissionais dentro da organização. Então, você quer saber sobre relacionamento com o investidor? Nós temos um vice-presidente de relacionamento com o investidor. Então, eu botei lá meu gerente de operações e meu time de staff, chamei ele, fizemos uma conferência e ele explicou como é que é o relacionamento com investidores. Tem um vice-presidente de sustentabilidade, tem a vice-presidente de recursos humanos. Então, procurar esses especialistas e se aperfeiçoar faz parte nessa cadeia. E eu, como estava como diretor, falava, como é que eu posso melhorar, né? O meu profissional sendo um gerente regional, um consultor, um gerente de restaurante, né? E fazer essas trocas também entre os estados e entre regionais. Verdade. O McDonald's, ele é um McDonald's único, né? A gente fala que é um M só, né? Então, sai daqui, né? Meu gerente regional aqui de Curitiba falava, vai lá para o Nordeste aprender lá com o gerente regional de lá, para ver quais são as oportunidades que ele tem, e também você levar esse conhecimento, fazer essa troca e trazer melhorias, né? E também eles tinham um compromisso comigo.
façam isso, mas me trazem. Qual vai ser o impacto que você vai trazer para o seu dia a dia no negócio? E como eu vou fazer isso também? É uma troca. Exato. Eles te entregam todas as condições necessárias para que você possa performar, mas permitem que você possa experienciar. Ir visitar uma regional que, em tese, é igual à sua, porque a padronização é a mesma, mas na prática ela é diferente da sua, porque a região é diferente, as pessoas são diferentes, a cultura é diferente. Quando você faz isso, você vai entender como é que ele resolve certos problemas lá, que talvez aqui aconteçam de formas diferentes, o que vai trazer para você insights de soluções que você jamais imaginaria que poderia aplicar sem ter visto a realidade do lado de lá, de escassez, ou de região, ou de volume de atendimento em loja, de horário de pico, de dificuldade logística, enfim, uma operação de restaurante de fast food como é o McDonald's, que é super variada, rua, drive-thru, shopping centers e diferentes aeroportos, enfim, com diferentes horários, escalas. É uma operação muito nervosa. Exato. E não imaginem que é só São Paulo, capital, ou as capitais que têm operações nervosas. Eu já visitei pelos interiores do Brasil lojas com operações absurdamente agressivas, grandes, com volumes em horário de pico tremendos. E a gente sabe que o sucesso de uma empresa está nos processos, muito bem organizados e atualizados, mas principalmente nas pessoas, Exatamente. que dependem de lideranças que gostem de pessoas. Exato. E a gente sabe que o McDonald's investe muito no desenvolvimento de lideranças, porque o grande ativo da empresa, a gente sabe que a gente não pode chamar de ativo, né? Mas são as pessoas. Compartilhe conosco um pouquinho daquilo que você leva para a sua vida, que você aprendeu e compartilhou sobre gerir pessoas. Primeiro você tem que ser humilde, né? Você tem que, independente da sua posição, o pessoal falava, o Chagas, você, o diretor, eu falei, não, o Chagas é um profissional da empresa no mesmo nível que você. Então, primeiro, eu não queria que as pessoas me vissem como um diretor. Como é que o Chagas fazia isso? Eu, no dia a dia, quando eu ia para o escritório, e o escritório, ele é algo assim, meio que físico, né? Mas que eu não estava lá dia a dia. A minha agenda, por exemplo, é dedicada de 20% de escritório, as folgas e descanso, e o restante era tudo campo. Então, no dia a dia, eu sempre parava numa loja para tomar um café com um gerente de plantão, que está ali cuidando do balcão, do plantão ali, não o gerente de unidade. Então, primeiro você tem que estar pronto para se entregar como pessoa, como profissional, para que os outros te vejam que você está ali para poder apoiar. Ele não pode te ver como um título de diretor, falar, puxa, será que eu vou falar com o diretor? Será que está tudo bem? Não, eu sempre fazia essas interações, seja no café da manhã, no almoço, no jantar, em finais de semana, nas minhas viagens, de estar próximo de todos os níveis para que eles pudessem me trazer também as oportunidades. Porque quando você quer estar no restaurante, você quer ver o melhor, né? Você fala para eles, poxa, me mostra o seu melhor de atendimento, me mostra o atendimento da qualidade. Tá. O que você tem de oportunidade para atender melhor o cliente, né? O seu nível de satisfação do cliente, o seu funcionário. Você teve faltas ontem, por exemplo? Por que o seu funcionário faltou? Então, você explora nessas pessoas o pensar e também a trazer soluções. Porque se você vai numa visita, ou você vai trabalhar e você leva as soluções e você só fala, você não desenvolve as pessoas. Então, o mais importante é respeitar primeiro as culturas, né? Eu saí de São Paulo, morei em Porto Alegre, vim para Curitiba e fui para o Rio de Janeiro. 4 culturas totalmente diferentes. Então, a primeira posição minha, quando eu chegava numa dessas cidades, primeiro era saber qual é a cultura dessas pessoas, o que elas passaram, o que elas aprenderam, o que falta para elas ser o melhor profissional. Dos estados, por exemplo, o Rio Grande do Sul, e até Curitiba aqui também, eu participei como consultor no Rio Grande do Sul, depois como diretor, e aqui criei um mercado que não tinha aqui. Nós trouxemos pessoas do Brasil inteiro para cá. Por quê? Porque não tínhamos profissionais locais, porque ainda tinha uma quantidade menor de restaurantes próprios, eram mais franqueados, né? Para assumir essas posições. Ao longo dos anos, essas pessoas foram para outros lugares, foram outras posições na companhia e finalizamos, por exemplo, 2025 nos 4 estados com profissionais 100% local, formado localmente,
A pessoa entrou como atendente, entrou como gerente, foi consultor. Então, esse é o legado que eu acho que é gostoso de você ver. A empresa cresceu, mas os profissionais cresceram Serão juntos, juntos, né? né? É lógico que hoje, quando a gente olha o tempo para essas posições, né? Eu, quando eu saí de gerente para consultor de operações, eu fiquei como gerente, eu acho que 6, 7 anos, né? Como gerente. Depois fiquei 12 anos como consultor. Depois fui gerente regional e diretor. Hoje o tempo é muito mais curto, então a oportunidade aparece a todo momento, né? Tem um crescimento das lojas, tem uma aceleração do mercado, tem uma rotatividade normal, especialmente É. nas posições de liderança, né? Que história bacana, legal, né? A gente trouxe aqui, a gente fala de empreendedorismo, mas uma coisa muito importante é o chamado intraempreendedorismo, né? Às vezes a pessoa está lá dentro da empresa, está nervosa, está tensa, e diz, eu vou sair, né? Às vezes, se você prospectar, você tem possibilidades de intraempreender. E aqui a gente tem uma história e um caso real, né? Falamos do aprendizado na companhia, falamos dos pilares de liderança, teus próximos passos aí na tua jornada, né? Eu sei que você está com uma formação de conselheiro, tem aí o teu olhar de consultoria e tem toda uma bagagem, um conhecimento para passar aí como educador, como consultor, como conselheiro empresarial. Ou duvido que você vai, como que é que a gente fala? Aposentar a chuteira? Né? Pendurar a chuteira, guardar o boné e assim por diante. Quais são os seus planos? Pode revelar ou não? Posso, lógico. Eu acho que primeiro eu vou revelar algo importante, que acho que todo profissional tem que ter o seu planejamento, né? Então, eu na minha vida corporativa, né, quando eu era consultor, eu tinha escrito, em um dos cursos que eu fiz da organização, em que momento eu ia ser promovido para diretor. Né? Aos 42 anos, eu gostaria de atingir a ser diretor. Eu fui promovido para diretor com 44, 45 anos. Né? Quando eu cheguei aos 50 anos, eu falei, poxa, o que eu quero daqui para frente, né? Aí eu coloquei, né, falei assim, olha, eu quero me aposentar aos 55 anos, né? Me aposentei aos 55 anos, né? E esperava completar pelo menos 40 anos de companhia, né? Completei praticamente os 40 anos de companhia, né? E nesse planejamento é muito importante 4 coisas, né? Primeiro, você como pessoa, a sua saúde, a família, né, junto, né? Aliás, a minha esposa, inclusive, era um dos membros da regional, né? Porque tudo era dividido com ela, né? Então, ela falava assim, e a nossa regional, como é que tá? Como é que estão os resultados? Como é que estão as visitas? Como é que tá aí os indicadores, né? Então, ela Tá sempre batendo participou meta. Como é o muito. nome dela? Sandra. Dona Sandra. Então, ela sempre participou muito dessa... Eu fiz várias mudanças, né? Então, quando você Imagina. faz mudanças... Família tem que de família, entender tem que muito, né? entender, né? Então, isso é muito importante. Então, e financeiramente também, né? Então, você tem que ter esse elo para que você saia desse momento corporativo e vá para o mundo de empreendedorismo, né? Então, o que hoje eu estou procurando realmente é contribuir, né, com empresas, com empresários, com empreendedores que estão começando a sua jornada, com esse conhecimento, né, de gestão, de liderança, trocar informações, Claro. né, aprender também. Né? Hoje de manhã eu estava até numa apresentação numa web de manhã e conheci um rapaz novo, Aaron, que ele também é empreendedor, né? Lançou aí em São Paulo aí uma marca de azeite muito interessante, contando a história dele e tal, e agora ele tá crescendo. Eu falei, puxa, que negócio Com mágico, perspectivas né? e possibilidades. Exato. Então, também empreender, né? Então, estou olhando aí também, conversando com várias redes de franquias também, para dar uma olhada também. Que legal. O que tem aí no mercado, né? Para poder fazer algo interessante. E os conselhos? Tem a formação lá na Board Academy. A formação, assim, nesses 4, 5 anos que eu falei desse momento, apareceu para mim essa oportunidade, né? Através aí do Farias, que além de ser amigo, ele é CEO dessa EdTech de governança corporativa. Aliás, inaugurou em Curitiba, Olha. né, uma sede da Board Academy recente, né, também, um licenciamento da marca, né, e fiz minha formação de conselheiro também na Board Academy. Estava lá 2 semanas atrás no escritório da Board Academy, o pessoal me recebeu lá para passar um dia lá de onboarding com eles, me abriu o planejamento estratégico, abriu todo o trabalho que eles estão fazendo lá.
e buscar esse caminho também. Então, consultoria, conselho, uma franquia, quem sabe de algo, logo, mas eu quero também, não quero ficar só em um tema específico. Eu acho que a gente pode contribuir em várias frentes, assim como você, né, Nascimento, que é professor, que é educador, que é influenciador, que é consultor, é executivo, né? E aprendiz, né? E aprendiz sempre, né? Então, eu acho que dessa forma a gente vai aprendendo, a gente vai tendo essa energia e também vai recebendo de volta, né, o que a gente traz aí para o mercado de uma forma geral, né? Eu imagino. Uau! Aliás, eu não consigo imaginar. A quantidade de conhecimento relevante que ele tem guardada, prontinha para ser entregue para aconselhar pessoas, empresas, empreendedores, startups, candidatos a unicórnios, considerando toda a vivência que ele teve. Isso é Sensacional. espetacular. Eu ficaria aqui Aula na horas veia, ouvindo. né? Mas a gente tem que terminar o nosso episódio. É mais um J17 Talks com qualidade, de muito valor. Zé, obrigado pela companhia. Chagas, que honra ter você aqui conosco. Obrigado por você ter nos dado esse presente, esse privilégio, viu? Agradeço, Nascimento, por mais um bate-papo aí. Zé, prazer conhecê-lo, né? Mais um amigo aí conhecendo aí, aprender também aí com o seu trabalho também. Estou à disposição aí para próximos trabalhos também. Legal. Um abraço para você, um abraço para todos Tchau. vocês. Tchau, gente.